Olá, é Isabela Loures, produtora deste canal para todos lerem. Gostaria de esclarecer que esta leitura é feita pelo professor de Psicologia e Psicanálise da Universidade de Brasília, Gustavo Ribeiro. Maiores esclarecimentos sobre essa publicação estarão postados aqui abaixo na descrição do vídeo. Sejam sempre bem-vindas e bem-vindos e tenham todas e todos uma ótima leitura. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje vamos dar seguimento à nossa leitura conjunta de Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung. E na última sessão de leitura, nós começamos o capítulo intitulado Anos de Colégio. Esse capítulo ele tem 4 subseções, então é um capítulo um pouco mais extenso que os demais. Por isso que esses vídeos deste capítulo estão sendo subdivididos em 4 subseções, acompanhando então essa subdivisão dos capítulos. Então, no vídeo passado, nós lemos a seção 1, hoje vamos ler a seção 2. Vamos lá, então vamos começar a leitura da seção 2 do capítulo Anos de Colégio. Foi nesse momento que comecei a sentir dúvidas profundas em relação a tudo que meu pai dizia. Quando ouvia os seus sermões, pensava em minha própria experiência. Suas palavras eram insípidas e vazias, tal como as de uma história contada por alguém que nela não crê ou que só a conhece por ouvir dizer. Queria ajudá-lo, mas não sabia como. Uma espécie de pudor impedia que lhe contasse minha própria experiência ou me imiscuísse em suas preocupações pessoais. Por um lado, sentia minha insuficiência e, por outro lado, temia expor o sentimento de autoridade que minha segunda personalidade me inspirava. Lembrem-se aqui que ele disse na sessão anterior que ele tinha uma alma velha, como se ele tivesse 2 personalidades. Uma personalidade de criança, né, aqui dos seus 12 anos, mais ou menos, e uma que vivia num século anterior a ele, que era dotada de autoridade. Mais tarde, aos 18 anos, mantive inúmeras discussões com meu pai, sempre com a secreta esperança de fazê-lo sentir algo da graça maravilhosamente eficaz e ajudá-lo em seus conflitos de consciência. Estava convencido de que, se ele cumprisse a vontade de Deus, tudo se resolveria da melhor maneira possível. Infelizmente, nossas discussões jamais chegavam a uma solução satisfatória. Elas o irritavam e entristeciam. Pois bem, costumava dizer, você só quer pensar, mas não é isso que importa, o importante é crer. E eu pensava, não, é preciso experimentar e saber. E acrescentava, dê-me essa fé. Ele se erguia e, ao afastar-se, encolhia os ombros, resignado. Comecei a estreitar algumas amizades, principalmente com jovens tímidos e de origem modesta. Meus boletins melhoravam e, nos anos que se seguiram, cheguei a ser o primeiro da classe. Percebi que meus colegas me invejavam, procurando a ocasião de me sobrepujar. Era irritante. Eu odiava as competições e, se um jogo se transformava em rivalidade, preferia abandoná-lo. Passei para o segundo lugar, o que era bem mais agradável. O trabalho escolar já era bastante aborrecido e não pretendia torná-lo ainda mais penoso, transformando-o em luta e competição. Vocês devem se lembrar que na sessão anterior também ele falou de como que era ruim para ele ir para a escola e como que ele não gostava de algumas disciplinas, principalmente a matemática, né, a álgebra, e que uma vez que ele foi agredido por um colega, sem explicação nenhuma, ele caiu no chão. E depois disso ele começou a ter crises dissociativas. Então toda vez que se falava de ir para a escola, ele tinha desmaios, né? Tinha síncopes. E aí uma vez que ele descobriu que ele teria que um dia trabalhar para se manter, ele pensa que, vou ter que ir para a escola. Então ele vai forçar a estudar, a voltar para a escola, mesmo tendo desmaios, mas ele vai enfrentar esse sintoma neurótico que ele desenvolveu quando criança, que adivinha do medo de ir para a escola, né? Do desagrado que ele tinha com a escola. Então, retomando aqui, alguns poucos professores, dos quais me lembro com um sentimento de gratidão, confiavam em mim, particularmente o professor de latim,
cuja lembrança ainda me é agradável. Era um professor da universidade, homem de grande inteligência. Ora, meu pai começara a ensinar-me latim quando eu tinha somente 6 anos. Muitas vezes, durante os exercícios, o professor de latim me designava para ir à biblioteca da universidade, a fim de lhe levar alguns livros que eu examinava avidamente, voltando à escola pelo caminho mais longo. A maioria dos professores me considerava tolo e desleal. Quando algo de errado acontecia no colégio, as suspeitas recaíam sobre mim. Havia um pugilato? Suspeitavam que eu fosse o instigador. Na realidade, apenas uma vez me envolvi numa briga e descobri, então, que alguns colegas alimentavam contra mim uma surda hostilidade. Prepararam-me uma cilada. Eram 7 e me atacaram de surpresa. Nessa época, eu tinha 15 anos, era alto e forte, propenso a acessos de cólera. Rapidamente me empolguei e, agarrando um deles pelos 2 braços, rodei-o em redor de mim, de modo que com as pernas dele joguei por terra alguns agressores. O caso chegou aos ouvidos dos professores. Guardo apenas a vaga lembrança de uma punição que me pareceu injusta. Entretanto, a partir desse momento, deixaram-me tranquilo. Ninguém mais ousou tocar-me. O fato de possuir inimigos e de ser acusado, geralmente sem razão, era para mim motivo de surpresa, mas não de todo incompreensível. As censuras de que era alvo despertavam a minha irritação, mas não podia contestá-las diante de mim mesmo. Eu me conhecia pouco e esse pouco era tão contraditório que, conscientemente, não poderia recusar uma repreensão. Na verdade, tinha sempre má consciência e sabia da minha culpabilidade, tanto efetiva quanto potencial. Por isso, era particularmente sensível às censuras. Todas me atingiam num ponto mais ou menos vulnerável. Se não tivesse cometido realmente a falta, teria sido capaz de cometê-la. Ocorria-me, às vezes, anotar álibis para o caso de ser acusado. Sentia-me aliviado quando cometia efetivamente um erro. Então, pelo menos, sabia o motivo da minha má consciência. Naturalmente, compensava a incerteza interior ostentando uma certeza exterior, ou melhor, a carência se compensava por si mesma sem que eu quisesse. Tinha a impressão de ser um indivíduo culpado que quer ser inocente. No fundo, sentia-me 2. O primeiro, filho de seus pais, que frequentava o colégio, era menos inteligente, atento, aplicado, decente e asseado que os demais. O outro, pelo contrário, era um adulto, velho, céptico, desconfiado e distante do mundo dos homens. Vivia em contato com a natureza, com a terra, com o sol, com a lua e com as intempéries, diante das crianças vivas e principalmente da noite, dos sonhos e de tudo o que Deus, aí que Deus aparece entre aspas, evocava imediatamente em mim. Justamente ele vai falar, põe a palavra Deus entre aspas, pois a natureza, eu inclusive, me parecia posta por Deus, como não Deus, mas por ele criada como sua expressão. Não me convencia de que a semelhança com Deus se referisse apenas ao homem. As montanhas, os rios, os lagos, as belas árvores, as flores e os animais pareciam traduzir muito melhor a essência divina do que os homens com seus trajes ridículos, sua vulgaridade, estupidez e vaidade, sua dissimulação e seu insuportável amor próprio. Bom, só um parênteses, a gente viu aqui que das primeiras memórias do Jung, desde as primeiras memórias do Jung, ele sempre teve uma relação muito próxima com a natureza e muito desconfiada em relação às pessoas. Então ele está representando isso aqui através da imagem da divindade também. Voltando aqui à leitura, então. Conhecia muito bem todos esses defeitos através de mim mesmo, isto é, através de minha personalidade número 1, a do colegial de 1890. Ao lado disso, havia um domínio semelhante a um templo, onde todos que entravam passavam por uma metamorfose. Subjugados pela visão do universo e esquecendo-se de si mesmos, apenas podiam se espantar e se admirar com ele. Lá vivia o outro, entre aspas, outro. Aquele que conhecia Deus como um mistério oculto, pessoal e ao mesmo tempo suprapessoal. Lá, nada separava o homem de Deus. Era como se o espírito humano, ao mesmo tempo que Deus, lançasse um olhar sobre a criação.
O que digo agora em frases que se desenvolvem umas a partir das outras, era, naquela época, incapaz de traduzir em frases articuladas. Tudo não passava de pressentimento perturbador e de sentimento intenso. Quando me encontrava só, podia entrar nesse estado, sentindo-me, então, digno e verdadeiramente homem. Procurava também a tranquilidade e a solidão do outro, do número 2. O jogo alternado das personalidades número 1 e número 2, que persistiu no decorrer da minha vida, não tem nada em comum com a, entre aspas, dissociação no sentido médico habitual. Pelo contrário, tal dinâmica se desenrola em todo o indivíduo. Em primeiro lugar, são as religiões que sempre se dirigiram ao número 2 do homem, ao homem interior. Em minha vida, o número 2 desempenhou o papel principal e sempre experimentei dar livre curso àquilo que irrompia em mim a partir do íntimo. O número 2 é uma figura típica que só é sentida por poucas pessoas. A compreensão consciente da maioria não é suficiente para perceber a sua existência. Então ele está esclarecendo aqui essa ideia que ele traz de sentir que havia dentro dele uma personalidade número 1 e uma personalidade número 2, sendo a número 1 esse garoto escolar, aplicado, filho lá do pastor, e que era um pouco desatento, mas era esforçado, e que havia a personalidade número 2, que era esse homem voltado para o mundo interior, de alma mais antiga, distante das pessoas e ligado à natureza. Ele está dizendo aqui que isso não pode ser visto em termos patológicos, então não seria assim uma questão que hoje a psiquiatria chamaria de um transtorno dissociativo de identidade, não era uma chave que vira e que ele tem personalidade número 1, personalidade número 2, mas sim um indivíduo que reconhece aqui, né, já desde muito cedo, duas dimensões dentro de si que para ele são conscientes, né, e como que ele transita aqui entre essas duas dimensões. Então ele já aqui esclarece que não se trata de nada assim do campo da dissociação, da esquizofrenia, ou seja, nada disso aí. Pouco a pouco, a igreja tornou-se para mim uma fonte de suplício, pois nela se falava em voz alta. Eu diria, quase sem pudor, de Deus, de suas ações e intenções. O povo era exortado a cultivar tais sentimentos, a crer em tais mistérios que, para mim, proviam da mais íntima e profunda certeza e a respeito dos quais nenhuma palavra poderia testemunhar. Concluí que, aparentemente, ninguém conhecia esse mistério, nem mesmo o pastor, senão jamais teria ousado expor publicamente o mistério de Deus, profanando com aquele sentimentalismo insípido sentimentos inefáveis. Além disso, estava certo de que esse era o caminho errado para atingir a Deus. Não tivera a experiência de que essa graça só é dada àquele que cumpre sem restrição a sua vontade? Evidentemente, havia também prédicas acerca desse tema, mas sempre suponho que a vontade de Deus pode ser conhecida pela revelação. Eu achava, pelo contrário, que essa vontade é tudo que pode haver de mais desconhecido. Minha impressão era de que, cada dia, seria necessário indagar acerca de sua vontade. Embora não o fizesse, tinha a certeza de que não deixaria de fazê-lo, assim que se apresentasse uma ocasião premente. A personalidade número 1 me perturbava com suas reiteradas exigências. Parecia-me às vezes que, em geral, se pretendia substituir a vontade divina, essa vontade que pode ser tão imprevista quanto duvidosa, por preceitos religiosos a fim de se furtar a obrigação de compreender tal vontade. Meu ceticismo aumentava cada vez mais. Os sermões de meu pai e os de outros pastores me irritavam. Todas as pessoas que me cercavam pareciam considerar aquele jargão e a espessa obscuridade que dele emanava como algo de óbvio. Pareciam engolir irrefletidamente todas as contradições, tais como, por exemplo, a concepção de que Deus, em sua onisciência, previra a história da humanidade, criando os homens de tal modo que tinham sido obrigados a pecar. No entanto, havia proibido o pecado, cuja punição correspondia à danação eterna no fogo do inferno. Esse aqui também é um dos pontos que ele comentou no capítulo anterior, que a gente viu, que ele não entendia essa lógica, né? Se Deus havia criado Adão e Eva e o paraíso, mas antes disso ele havia posto ali a serpente para persuadir Adão e Eva a pecar, então ele queria que Adão e Eva pecassem. Então, portanto, o pecado seria uma espécie de
expectativa ou de desejo divino. Então, como poderiam as pessoas serem destinadas ao inferno e à danação eterna se Deus que colocou a serpente no paraíso? Então, essas reflexões críticas e filosóficas que Jung tinha quando tinha, assim, 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade. Então, isso é muito legal, a forma como ele pensava criticamente a religião naquela época da infância dele. Vou voltar aqui à leitura, então. Durante muito tempo, o diabo não desempenhou papel algum em meus pensamentos. Ele não parecia ser mais do que o perverso cão de guarda de um homem poderoso. Ninguém, senão Deus, tinha a responsabilidade do universo. Esse Deus que podia, como eu experimentara, revelar-se terrível. Um número crescente de perguntas me assediava. Meu desconforto era cada vez maior ao ouvir os sermões enfáticos de meu pai, elogiando e recomendando o bom Deus, sublinhando o amor de Deus pelo homem e do homem por Deus. Comecei a duvidar. Saberá ele de que está falando? Teria acaso a coragem de decapitar-me em holocausto como a um outro Isaque, ou de entregar-me a um tribunal injusto para que me crucificassem como a Jesus? Não, ele não teria essa coragem. Assim, pois, se a ocasião se apresentasse, não cumpriria a vontade de Deus, que, segundo a própria Bíblia, pode ser implacável. Compreendi que as exortações usuais, no sentido de obedecer mais a Deus do que aos homens, eram superficiais e irrefletidas. Evidentemente, ninguém conhecia a vontade de Deus. Senão, teriam tratado desse problema central com um pudor sagrado, por temor a ele que, em sua onipotência, pode exercer sua apavorante vontade sobre os homens desamparados, tal como me ocorrera. Será que alguém, pretendendo conhecer a vontade divina, teria podido prever aquilo a que ele me obrigara? No Novo Testamento, nada encontrei de semelhante. No Antigo Testamento, principalmente o livro de Jó, teria podido esclarecer-me sobre esse ponto, mas ainda não o conhecia suficientemente. O curso de instrução religiosa que seguia nessa época nada dizia sobre o problema que me ocupava. O temor a Deus, de que se falava, era considerado em geral como algo de antiquado, de, abre aspas, judaico, e fora substituído há muito pela mensagem cristã do amor e da bondade de Deus. O simbolismo da minha experiência infantil e a brutalidade das imagens que haviam surgido me causaram uma perturbação extrema. Perguntava a mim mesmo, mas quem está falando? Quem tem e usa prudência a ponto de representar um falo em sua nudez dentro de um templo? Lembre-se que ele está se referindo àquele primeiro sonho, né? Aquele sonho do falo num trono dentro de um templo subterrâneo. Quem me obriga a pensar que Deus pode destruir tão cruelmente a sua igreja? Terá sido o diabo quem arquitetou tudo isso? Nunca duvidei de que Deus ou o diabo tinham falado ou agido, pois sentia muito bem que não fora eu quem tivera tais pensamentos ou criar essas imagens. Foram esses os conhecimentos decisivos de minha vida. Começava a compreender. Era responsável e de mim dependia o curso do meu destino. Um problema me havia sido proposto e a ele eu devia responder. Mas quem propusera o problema? Impossível saber. Cabia-me responder a essa pergunta a partir do âmago do meu ser. Estava só diante de Deus, era Ele quem a propusera tão terrivelmente. Pressentia, desde o início, a singularidade do meu destino. O sentido da minha vida seria cumpri-lo. Isso me dava uma segurança interior que nunca pude provar a mim mesmo, mas que me era provada. Não tinha essa certeza, mas ela me possuía, apesar de todas as convicções contrárias. Ninguém conseguiu demover-me da certeza de que estava no mundo para fazer o que Deus queria e não o que eu queria. Em todas as circunstâncias decisivas, isso sempre me deu a impressão de não estar entre os homens, mas de estar a sós com Deus. Sempre que estava lá, e portanto não mais a sós, me sentia fora do tempo, dos séculos. E aquele que me respondia era o, com O maiúsculo, que sempre foi e sempre será. Esse diálogo com o outro, aqui ele usa o outro entre aspas e com O maiúsculo, nesse outro, constituiu minha mais profunda vivência. Por um lado, luta sangrenta, e por outro, supremo arrebatamento. Naturalmente, não podia conversar com ninguém acerca dessas coisas. Entre os que me cercavam, talvez só minha mãe poderia ser uma confidente, mas logo percebi a sua insuficiência.
Ela me admirava e tal fator não era precisamente favorável. Assim, pois, fiquei a sós com meus pensamentos e, no fundo, era isso que eu queria. Brinquei comigo mesmo, caminhei e sonhei sozinho, vivendo dentro de um mundo misterioso e afastado. Minha mãe foi extremamente boa para mim. Ela irradiava um grande calor animal. Era corpulenta, extremamente simpática. Sabia ouvir e gostava de conversar, num alegre murmúrio de fonte. Tinha evidentes dons literários, bom gosto, profundidade. Tais qualidades, entretanto, não se manifestavam exteriormente. Permaneciam ocultas numa velha senhora gorda, muito hospitaleira, que cozinhava muito bem e tinha muito senso de humor. Partilhava de todas as opiniões tradicionais, revelando, porém, repentinamente, uma personalidade inconsciente de um poder imprevisto, um aspecto sombrio, imponente, dotado de uma autoridade intangível. Tal fato era inegável e creio que ela também possuía duas personalidades, uma inofensiva e humana, a outra, pelo contrário, parecia temível. Esta última só se manifestava em certos momentos, mas sempre inesperadamente, e me causava medo. Falava, então, como que consigo mesma, e suas palavras me atingiam profundamente, de tal maneira que, em geral, ficava calado. A primeira vez que isso ocorreu foi por volta dos meus 6 anos, antes de frequentar a escola. Nossos vizinhos eram bem situados na vida e tinham 3 filhos, 2 meninas e o primogênito, que era um menino mais ou menos da minha idade. Aos domingos, como gente da cidade que eram, enfeitiçavam as crianças de um modo que me parecia ridículo. Sapatinhos de verniz, calcinhas de renda, luvinhas brancas, cuidadosamente penteados e lavados, mesmo nos dias de semana, essas crianças de maneiras finas mantinham-se à distância, amedrontadas com o moleque que eu era, de calças rasgadas, sapatos furados e mãos sujas. Minha mãe me irritava além da medida, com suas comparações e advertências. Abre aspas. Veja essas crianças como são lindas, bem educadas e limpas. Você é um malcriado que não presta para nada. Fecha aspas. Essas admoestações me feriam, e então decidi dar uma surra no menino, o que fiz sem demora, caramba. Furiosa com o incidente, a mãe dele irrompeu em nossa casa, protestando veementemente contra a minha brutalidade. Minha mãe, horrorizada como convinha a situação, repreendeu-me com a voz embargada pelas lágrimas, e sua reprimenda foi a mais longa de que me lembro. Entretanto, não me sentia culpado, muito pelo contrário, sentia-me satisfeito com o que fizera, como se tivesse corrigido, de certo modo, a presença inconveniente daquele estrangeiro em nossa cidade. A irritação de minha mãe impressionara-me profundamente e, arrependido, fui para a mesa de trabalho, atrás da velha espineta e comecei a brincar com os cubos de construção. Houve um silêncio total. Minha mãe se retirara para o seu canto de costume, perto da janela, e tricotava. Ouvia, então, murmurar algumas palavras e, pelo que pude distinguir, compreendi que se ocupava com o ocorrido, tomando, entretanto, desta vez, uma atitude oposta. Pareceu-me que, de uma forma ou de outra, ela me justificava. Subitamente, disse em voz alta, abre aspas, francamente, não compreendo como se possa defender uma ninhada daquelas, fecha aspas. Apanhei no ar que falava dos, entre aspas, macaquinhos enfeitados. Seu irmão predileto era um caçador que tinha muitos cães e falava sempre de crias, mestiços, puro sangue e ninhadas. Com grande alívio constatei que ela também considerava detestáveis aquelas crianças, como crias de má raça, e que, portanto, eu não devia levar muito a sério a sua reprimenda. Mas já nessa época sabia que devia ficar bem quieto. Se dissesse triunfante, abre aspas, a senhora é da minha opinião, fecha aspas, ela ficaria indignada e provavelmente ralharia, abre aspas. Menino impossível, como pode atribuir à sua mãe tais grosserias, fecha aspas. Creio que houve, anteriormente, uma série de incidentes do mesmo gênero que esqueci. Muito legal, porque é aquela situação que o pai, a mãe no caso aqui, né, dá razão ao filho, às vezes até pelas coisas erradas que o filho faz, mas para dar o exemplo, para corrigir, não pode dar o braço a torcer, né? E aqui ele sacou que ela
Deu um pouco de razão para ele, né? Que aqueles meninos muito engomadinhos lá, ninguém ia dar conta de suportá-los mesmo, não. Se conto essa história, é porque na época em que meu ceticismo começava a manifestar-se, outro incidente denunciou a dupla natureza de minha mãe. Estávamos à mesa e a conversa girava sobre o que havia de enfadonho na melodia de alguns cantos litúrgicos. Falava-se acerca da possível revisão do livro de cânticos. Então ela murmurou, abre aspas, ó tu, amor do meu amor, felicidade maldita, fecha aspas. Fingi nada ter ouvido e tive a precaução de não manifestar meu sentimento de triunfo. Havia uma notável diferença entre as duas personalidades de minha mãe. Quando criança, tive sonhos de angústia motivados por ela. Durante o dia, era uma mãe amorosa, mas de noite a julgava temível. Parecia então uma vidente que, ao mesmo tempo, é um estranho animal, uma sacerdotisa no antro de um urso, arcaica e cruel. Cruel como a verdade e a natureza. Era a encarnação de uma espécie de natural mind. Reconheço em mim também algo dessa natureza arcaica. De minha mãe herdei o dom, nem sempre agradável, de ver homens e coisas tais como são. Naturalmente, posso enganar-me redondamente quando não quero reconhecer algum detalhe, mas no fundo sempre sei do que se trata. O, abre aspas, conhecimento real, fecha aspas, está ligado a um instinto, a participação mystique com o outro. Poder-se dizer que é o, abre aspas, olhar mais profundo que vê num ato impessoal de intuição. E é isso que ele está chamando aqui de participação mística, né? Participação mystique, que é esse olhar do todo, esse olhar mais profundo, algo que viria assim da intuição, não do conhecimento racional. Só mais tarde compreendi esse fato quando ocorreu um estranho incidente. Relatei sem saber a vida de um homem que eu não conhecia. Foi na festa de casamento de uma amiga da minha mulher, acerca de cuja família eu nada sabia. À mesa, diante de mim, estava sentado um senhor de meia idade, com uma bela barba, que me fora apresentado como sendo um advogado. Conversávamos animadamente sobre psicologia criminal. A fim de responder a uma dada questão que me propusera, imaginei um caso, adornando-o de numerosos detalhes. Enquanto falava, notei que meu interlocutor ia mudando totalmente de expressão e que um silêncio estranho se fazia em torno da mesa. Surpreendido, calei-me. Graças a Deus, já estávamos na sobremesa. Levantei-me e fui para o hall do hotel. Isolei-me num canto, acendi um charuto e tentei refletir acerca da situação. Nesse momento, um dos convivas que estiver à mesa aproximou-se de mim e me censurou. Como é que o senhor pôde cometer uma tal indiscrição? Aí o Jung responde, indiscrição? Aí o outro cara, sim, a história que contou. Aí Jung responde, mas eu a inventei de ponta a ponta. Com grande espanto, soube então que contara com todos os detalhes a história do advogado que se sentara diante de mim à mesa. Constatei, igualmente, que não me lembrava mais de uma só palavra de tudo que dissera, esquecimento que perdura até hoje. Em sua autobiografia, Heinrich Jock, gente, eu não vou saber pronunciar isso aqui, descreve uma experiência semelhante. Num restaurante, desmascarara um jovem desconhecido que era um ladrão, pois vira com o olho interior os roubos cometidos. Várias vezes em minha vida, me inteirei subitamente de certos acontecimentos que não podia conhecer. Esse saber me assaltava a modo de uma ideia súbita. Ocorria o mesmo com a minha mãe. Ela não sabia o que dizia, mas sua voz tinha uma autoridade absoluta e exprimia exatamente o que convinha à situação. Então vocês imaginem a cena, né? Ele começa a exemplificar com um caso e enriquece esse caso de detalhes e fala coisas pro cara na mesa, todo mundo tá junto, ele não conhece nada a respeito da vida do cara e todo mundo começa a criar aquele constrangimento. Por quê? Porque sem perceber ele tá descrevendo a vida do cara inteira, expondo o cara, né? Fazendo assim aquele constrangimento. E tudo isso sem saber que está fazendo, né? E logo depois que eu achei interessante é que ele esqueceu depois, até como uma coisa que pareceu assim que passou por ele, né? Não foi um conhecimento prévio que ele tinha, mas algo que ele intuiu, talvez. Então, muito interessante isso aqui. Essas vivências do Jung vão acontecendo aqui ao longo do livro, elas são muito interessantes.
Vamos retomar aqui então. Tratava-me, aí ele está falando aqui da mãe, né? Ela não sabia o que dizia, mas tinha uma voz de autoridade absoluta e exprimia exatamente o que convinha à situação. Então ele está falando da mãe. Tratava-me, a mãe então, tratava-me em geral como se eu fosse mais velho e conversava comigo de adulto para adulto. Contava-me talvez tudo o que não podia confiar a meu pai, fazendo de mim, muito cedo, o confidente de suas múltiplas preocupações. Quando eu tinha cerca de 11 anos, contou-me um caso que dizia respeito a meu pai e que me alarmou. Quebrei a cabeça para saber o que fazer e concluí que devia pedir conselho a um amigo influente de meu pai. Sem dizer nada à minha mãe, aproveitei uma tarde de folga para ir à cidade, à casa desse senhor. A empregada apareceu e disse que seu patrão saíra. Decepcionado e aborrecido, voltei para casa. Posso, porém, dizer que foi uma providência specialis, o fato de não tê-lo encontrado. Pouco depois, numa conversa, minha mãe voltou a falar sobre o mesmo caso, dando-lhe, entretanto, uma versão diferente e bem mais branda, de forma que tudo se dissipou em fumaça. Profundamente impressionado, pensei, abre aspas, você foi um asno. Acreditando nisso, e sua estúpida seriedade quase causou uma desgraça, fecha aspas. Decidi, a partir desse instante, dividir por dois tudo que minha mãe me confiasse. A confiança que depositava nela sofreu um golpe rude e sempre me impediu de contar-lhe o que me preocupava seriamente. Às vezes, em certas ocasiões, surgia sua segunda personalidade, e o que ela dizia era de tal forma, to the point, e tão verdadeiro, que me fazia estremecer. Se ela se ativesse a esse personagem, poderia ter sido um interlocutor válido. No que se refere ao meu pai, a situação era muito diferente. Teria sido bom submeter-lhe minhas dificuldades religiosas e aconselhar-me com ele. Se não o fiz, foi porque julgava conhecer a resposta que me daria por motivos ligados à proibidade do seu ministério. Pouco depois, constatei a que ponto tal suposição era justa. Meu pai ministrava-me pessoalmente aulas de religião, a fim de preparar-me para a crisma, e isso me aborrecia. Certa vez, folheando o catecismo, em busca de algo diferente das explanações sentimentais, incompreensíveis e desinteressantes acerca do, entre aspas, Senhor Jesus, deparei com um parágrafo referente à Trindade de Deus. Fiquei vivamente interessado. Uma unidade que ao mesmo tempo é uma trindade. A contradição interna desse problema cativou-me. Esperei com impaciência o momento em que deveríamos abordar essa questão. Quando chegamos a ela, porém, meu pai disse, abre aspas, chegamos à trindade, vamos passar por alto esse problema, pois, para dizer a verdade, não a compreendo de modo algum, fecha aspas. Por um lado, admirei a sua sinceridade, mas por outro, fiquei extremamente decepcionado e pensei, abre aspas, então é assim, eles nada sabem disso e não refletem. Como poderei abordar esses temas? Fecha aspas. Então é sempre esse impasse entre o dogmatismo religioso e a reflexão crítica filosófica que ele tem desde criança. Voltando aqui, fiz algumas tentativas inúteis, interrogando colegas que me pareciam ponderados. Não encontrei qualquer eco, mas, pelo contrário, uma estupefação que me colocou de sobreaviso. Apesar do tédio que sentia, fiz todos os esforços para crer sem compreender, atitude que parecia corresponder à de meu pai, e assim me preparei para a comunhão, na qual pusera minha última esperança. Tratava-se de uma comunhão comemorativa, de uma espécie de festa em memória do, abre aspas, Senhor Jesus, morto 1890 anos antes. Estávamos em 1890. Ele fizera certas alusões tais como, abre aspas, tomai e comei, este é o meu corpo, fecha aspas, designando o pão da comunhão que devíamos comer como sendo o seu corpo, e que, na origem, fora carne. Devíamos também beber o vinho que na origem fora sangue. Eu compreendera que dessa forma deveríamos incorporá-lo. Isso me parecia uma impossibilidade evidente, um grande mistério. Mediante a comunhão a qual meu pai dava tanta importância, eu vou retomar aqui. Mediante a comunhão a qual meu pai dava tanta importância, eu
e esse o se referindo ao divino, eu o experimentaria. Essa expectativa constituiu o essencial da minha preparação à Santa Comunhão. É muito interessante esses questionamentos aqui que ele traz a respeito da comunhão e do comer e beber do corpo e do sangue, porque eles também têm esse paralelo com a fase oral e seus processos de incorporação e identificação, quer dizer, simbolicamente, então, significaria o comer, seria a materialização daquilo que simbolicamente seria o incorporar os valores, identificar-se com os valores cristãos, os valores propostos por Cristo, portanto. Então a gente vê esses paralelos aí, trazendo para uma questão mais freudiana, entre a oralidade e a identificação e a incorporação. E como que isso está expresso nos ritos culturais, no caso aqui, nos ritos culturais cristãos. Voltando à leitura. Segundo o costume, o padrinho deveria ser o membro do consistório. O meu era um velho carpinteiro, silencioso e simpático. Quando trabalhava em sua oficina, eu gostava de observar sua habilidade no torno e no manejo do machado de carpinteiro. Chegou solenemente, transformado pelo fraque e pela cartola, e me levou à igreja, onde meu pai se mantinha atrás do altar, em seu traje sacerdotal, lendo as orações da liturgia. No altar havia pratos grandes, cheios de pedacinhos de pão. Eu sabia que esse pão era feito pelo padeiro que nos servia. Não era bom, mas insípido. O vinho que estava num cântaro foi derramado numa taça de estanho. Meu pai comeu um pedacinho de pão, bebeu um gole de vinho, cuja proveniência eu também sabia. Era de um albergue conhecido. Depois passou a taça a um dos velhos. Todos pareciam solenes e indiferentes. Tenso, eu olhava, mas não podia ver nem adivinhar se algo de particular lhes ocorria. Tudo se passava como nos outros atos religiosos, batismos, enterros, etc. Tinha a impressão de que tudo era praticado escrupulosamente segundo a tradição. Meu pai também parecia esforçar-se por executar tudo de acordo com as regras e era preciso, portanto, que as palavras apropriadas fossem pronunciadas ou lidas com ênfase. Ninguém mencionou o fato de que 1860 anos haviam passado desde a morte de Jesus, tal como é costume nas comemorações dessa natureza. Não percebi nem tristeza, nem alegria e, segundo me pareceu, a festa foi insignificante sob todos os pontos de vista, dada a extraordinária significação da personalidade celebrada. Não podia ser comparada às festas leigas. Chegou então a minha vez. Comi o pão, era insípido, como esperava. Tomei um pequeno gole de vinho, ácido e não dos melhores. Depois fizemos a prece final e todos saíram nem oprimidos, nem alegres, e seus ossos pareciam dizer, abre aspas, ufa, acabou-se, fecha aspas. Voltei para casa com meu pai, vivamente consciente de estar usando um chapéu novo de feltro negro e um traje negro, também novo, prestes a transformar-se num fraque, uma espécie de casaco que se alongava atrás, na parte inferior, formando duas pequenas abas separadas por uma fenda, com um bolso onde se podia pôr o lenço. O que me parecia constituir um gesto viril adulto. Sentia-me elevado socialmente, admitido na comunidade dos homens. Houve também, nesse dia, um almoço particularmente bom. Tive a permissão de passear o dia inteiro com minha roupa nova. Estava vazio, porém, e não sabia o que se passava comigo. Então, é aqui que ele vai falando de como que essas experiências externas, esses rituais de passagem aqui, portanto, não o atingem, não transformam a personalidade dele. Então, é o que ele falou lá no comecinho, no prólogo, né? De que as experiências externas não são aquelas mais significantes, mas aquelas que o tocam profundamente, de dentro para fora, não de fora para dentro. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Só pouco a pouco, durante os dias que se seguiram, emergiu a ideia. Nada acontecera. Atingira, entretanto, o apogeu da iniciação religiosa, da qual esperava algo de inédito, sem saber ao certo o que, mas nada acontecera. Sabia que Deus teria podido provocar coisas insólitas, coisas de fogo e de luz supraterrestre. Aquela celebração solene, pelo menos para mim, não manifestara qualquer traço de Deus. Falara-se dele, mas tudo se limitara a palavras.
Não percebera nas outras pessoas nem desespero intenso, nem comoção poderosa ou graça transbordante, e tudo isso constituía para mim a sua essência. Nada observara de uma communio, ou seja, de uma comunhão, nada semelhante a uma reunião ou a uma unificação. Unificação com quem? Com Jesus? Não se tratava acaso de um homem morto há 1860 anos? Por que unir-se a ele? Era chamado, abre aspas, filho de Deus? Fecha aspas. Tratar-se-ia de um semideus, tal como os heróis gregos? De que modo poderia um homem comum unir-se a ele? Chama-se a isso, abre aspas, religião cristã, fecha aspas, mas o que ela tem a ver com Deus? Tal como eu, aí o aqui no sentido maior, né, o experimentara. Por outro lado, era perfeitamente claro que Jesus, o homem, tinha relação com Deus. Estava desesperado em Getsemane e na cruz, depois de haver ensinado que o amor e a bondade de Deus eram os de um bom pai. Mas vira, então, quanto Deus pode ser terrível. Isso eu podia compreender. Mas por que aquela pobre comemoração com pão e vinho? Pouco a pouco tornou-se claro para mim que aquela comunhão fora uma deplorável experiência. Dela só resultara o vazio, pior ainda, uma perda. Sabia que nunca mais poderia participar dessa cerimônia. Para mim, não se tratava de uma religião, mas uma ausência de Deus. Não voltaria mais à igreja, que, para mim, não era um lugar de vida, mas da morte. Senti uma piedade imensa do meu pai. Compreendi de repente, o trágico de sua profissão e de sua existência. Ele lutava contra uma morte, cuja presença não podia admitir. Cavara-se entre nós um abismo sobre o qual era impossível lançar uma ponte. Meu querido e generoso pai, que tanto me dera e que jamais me tiranizara, não podia precipitá-lo no desespero, no sacrilégio necessário para que chegasse à experiência viva da graça de Deus. Somente Deus o poderia. Eu não tinha esse direito, seria desumano. Deus não é humano, pensei. É uma das marcas de sua grandeza que nada de humano o atinja. O no O maiúsculo, se referindo a Deus, a divindade. É ao mesmo tempo bom e terrível, e por esse motivo representa um grande perigo, diante do qual os homens procuram naturalmente proteger-se. Agarramo-nos ao seu amor e à sua bondade, unicamente para não sermos presas do tentador e do destruidor. Jesus também o sabe, e é por isso que nos ensinou, abre aspas, não nos deixeis cair em tentação, fecha aspas. Foi assim que se rompeu minha união com a igreja e com o mundo circundante, tal como os conhecia. Sofrera, ao que me parecia, a maior derrota da minha vida. A aproximação e a concepção religiosa que eu julgava ser a única relação razoável com a totalidade do universo havia ruído, e isso significava que eu não podia mais participar da fé em geral. Estava enredado no inexprimível, no meu segredo, que não podia partilhar com ninguém. Era terrível e, pior ainda, vulgar e ridículo como uma gargalhada diabólica. Pus-me a ruminar. O que devemos pensar acerca de Deus? O episódio da catedral desabara sobre mim. Não fora eu que o inventara, assim como também não urdira o sonho que tivera aos 3 anos. Uma vontade mais forte do que a minha os impusera. Teria sido um conluio da natureza, mas o que é a natureza senão a vontade do Criador? Acusar o diabo de nada valeria, pois ele também é uma criatura de Deus. Só Deus era real, fogo devorador e graça indescritível. E o malogro na minha comunhão teria sido um fracasso meu? Eu me preparara com a maior seriedade, esperando viver através dela a graça e a iluminação, mas nada disso ocorrera. Deus permanecera ausente. Por sua vontade, separei-me da igreja e da fé do meu pai e de todos os outros, na medida que representavam a religião cristã. Caíra fora da igreja e esse acontecimento turvou tristemente os anos que precederam o início de meus estudos universitários. Bom, gente, esse é o trecho da seção 2. A gente vê que é um trecho
muito dedicado a, embora o capítulo seja anos de colégio, mas ele está dedicando um pedaço dessa lembrança, né, dessas recordações, para tratar muito dos problemas ligados às questões que ele trazia ligados à religião e a visão que ele tinha a respeito do pai, as críticas que ele tinha a respeito do pai, que era um homem que professava uma fé dogmática e que, ao ver do próprio Jung, nunca havia experimentado a sentir essa fé. Então é como se ele professasse algo vazio, professasse palavras nas quais ele não acreditava nelas, mas sentia-se no dever, talvez, na responsabilidade de repeti-las. E como que a visão do Jung criança aqui é uma visão muito distinta, a gente vê esse espírito fortemente questionador já desde os seus primeiros anos de vida. E ele vai, com muita sinceridade, desfiando essas lembranças e se abrindo assim com uma humildade, com uma coragem e com uma transparência que nós temos que nos lembrar que esse livro foi escrito quando Jung tinha, se não me engano, 83 anos de idade. Então, a lucidez também com a qual ele recorda tudo isso e como ele escreve tudo isso com um certo tom até cômico em alguns momentos. Então, mais uma sessão lida na companhia de vocês. Eu agradeço demais. No próximo vídeo, então, a gente retoma nesse mesmo capítulo e iremos para a sessão 3 aqui do Anos de Colégio. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Se você gostou deste conteúdo, eu te peço para que clique e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a todas essas leituras. Obrigada e um abraço.